Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é uma sugestão de leitura para o livro Entre Raios Nossos Sócios no Sol da Meia-Noite, de Davi Schwab, um livro em que a autora vai explorar aqui a ideia de vampiros. Neste livro nós vamos estar a acompanhar três personagens diferentes, cada uma delas vem de uma época diferente, portanto nós temos uma parte da história a começar em 1532, outra em 1827 e depois 2019, que para todos os efeitos será o presente desta história. E portanto, ao longo destas décadas, destes séculos, nós vamos conhecendo estas personagens e vamos compreendendo melhor aquilo que as move. Todas estas personagens são femininas, todas elas estavam em situações das quais queriam de certa forma fugir, mas a forma como encaram o mundo, a forma como encaram todas as mudanças que acabaram por acontecer na vida delas são muito diferentes. E portanto nós temos aqui três mulheres que estavam em situações quase de mulher-objeto, e à medida que vamos lendo o livro vamos percebendo que o papel da mulher não mudou assim tanto nos últimos séculos. Felizmente temos mais alguns direitos, mas a forma como a sociedade trata a mulher, a forma como algumas coisas são esperadas por parte de uma mulher que não são esperadas por parte de um homem, ou que são esperadas por parte de um homem, mas não é esperado que uma mulher tenha o mesmo tipo de atitudes, de personalidade por aí fora, acaba por estar muito presente neste livro. Portanto, à partida nós sabemos que vamos acompanhar aqui três vampiras, mas só à medida que vamos lendo o livro é que vamos compreender melhor de onde vieram, o porquê de isto poder ser alguma coisa que será positivo para elas ou então visto de uma forma negativa. Vamos compreender melhor o contexto em que viviam, o porquê de estarem a tentar fugir de uma determinada vida. E acabamos por ter aqui uma peça central nesta história inteira, que é a Sabine. E a Sabine é alguém que tem muitos séculos, é alguém que tem uma forma muito própria de ver a vida que lhe foi dada, ou a morte que lhe foi dada, e é alguém que quando vê algo que quer, simplesmente vai e toma isso para si. Portanto é um livro que acaba por explorar muito o conceito de fome, não só a fome de sangue, que é algo que nunca está saciado, mas uma fome de liberdade, uma fome de ser, poderem existir pelas próprias regras, de não estarem dependentes de ninguém, uma fome de poderem viver sem as constrições da sociedade. E isso também é uma fome que nunca se sacia. Portanto, à medida que o livro vai avançando, nós vamos vendo cada uma das personagens aprender a lidar com uma nova realidade, algumas melhor que outras, e vamos começar a perceber que há certas coisas que são uma exigência, mas que talvez não tenham de ser feitas da forma que toda a gente faz, e portanto há algumas formas diferentes de viver. Vamos perceber a perspectiva de cada uma das personagens relativamente a isso, e no fundo aquilo que o livro faz é basicamente um estudo de personagem. Portanto, não estejam à espera que este livro esteja cheio de ação, de coisas a acontecer. Na realidade o que nós temos são pequenas coisas a acontecer, que podem ser pequenas ou grandes, e a forma como cada uma dessas personagens vai lidar com estes acontecimentos, com essas mudanças, aquilo que querem para si, aquilo que estão dispostas a fazer, aquilo que não estão dispostas a fazer. Mas é também um livro que retrata muito relações tóxicas, manipulação, a forma como algumas pessoas acabam por se introduzir na nossa vida e criar uma bolha à nossa volta que acaba por nos afastar das pessoas que estão ao nosso redor, mas também uma quebra de ciclos. Portanto, quando as coisas são feitas há tanto tempo de uma determinada maneira, mas nós não nos revemos na forma como as coisas são feitas, poderemos nós quebrar um ciclo. Portanto, é um livro que explora muito estas temáticas e, como vocês já perceberam, pouco disto estará relacionado com o vampirismo. E, portanto, é um livro que, apesar de ter esta temática de vampiros, acaba por ser mais uma forma de explorar o papel da mulher ao longo dos séculos, aquilo que é esperado delas ou não, o facto de haver relações tóxicas e não necessariamente das personagens que vocês estão à espera que existam. E é muito interessante ver como a autora vai explorando todas estas temáticas. Tenho a dizer que inicialmente foi um livro que, quando a autora disse que estava a escrever e disse que era sobre vampiros, eu pensei seriamente em não ler, estava um bocadinho cansada da temática dos vampiros. Já tivemos uma época em que havia muitos livros sobre vampiros e ainda bem que acabei por lhe dar uma oportunidade, porque, como eu disse, o vampirismo aqui é só uma desculpa
para acabar por explorar aqui várias épocas diferentes e explorar o papel da mulher nessas épocas e levar-nos aqui por uma viagem com estas personagens e a forma como se vão adaptando às coisas que são esperadas delas. E portanto, é um livro que eu sugiro fortemente, mas é um livro muito lento a desenrolar a história, portanto, para quem gosta de histórias que tenham mais ação, que tenham sempre alguma coisa a acontecer, é possível que se aborreçam com esta história. No entanto, para quem gosta de construção de personagens, de estudo de personagens, da forma como as pessoas se relacionam, da forma como as pessoas reagem às coisas que vão acontecendo, dos obstáculos por aí fora, então de certeza que vão gostar muito deste livro. E o facto de termos aqui várias personagens a passar por relações tóxicas, violência, sentirem-se constrangidas, se isso é qualquer coisa sobre o qual vocês gostam de explorar ideias e temáticas, então definitivamente vão para este livro porque não se vão arrepender. Gostei imenso desta história, Vi Schwab é sempre uma leitura excelente. O final, como sempre, fica um bocadinho em aberto, não em aberto, mas acaba por deixar aqui muitas possíveis interpretações e por acaso isso não é uma coisa que me incomode, mas para quem incomoda ficam já a saber, é uma característica da escrita da autora, acabar por deixar nas mãos do leitor uma ideia daquilo que poderá ser o futuro das personagens. Além disso, é um livro que funciona como standalone, portanto não é uma coleção. O que a autora já mencionou é que está a escrever livros que, não sendo parte de coleções, acabam por ser flores num jardim e, portanto, a par com a Addie LaRue, isto são histórias em que a fantasia é trazida para o nosso mundo em vez de termos um mundo completamente fantástico com personagens reais que acabam por ir parar lá. E, portanto, temos aqui a segunda flor do Jardim Novo da Vi Schwab. Portanto, fica aqui a minha sugestão de leitura, digam-me nos comentários se já leram o livro, se é qualquer coisa que já vos tinha chamado a atenção, se já leram algum livro da autora, se este poderá ser o vosso ponto de entrada nos livros da autora. Deixem-me isso tudo nos comentários. Eu por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!